Glória. Paz do Senhor, pessoal. Espera mais alguns entrarem aí. Paz do Senhor, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Vou esperar mais um pessoal aí, algumas pessoas entrarem. Tá aqui o tema. Meu amigo Fernando, Deus abençoe. A gente vai começar agora. Aleluia. Acho que não tem como convidar o pessoal aqui, né? Tem. Vamos lá. Hoje a gente vai dar uma introdução às parábolas da Bíblia, as parábolas de Jesus, né? Por que Jesus falou em parábolas? Por que Jesus tinha essa metodologia de ensino, né? Esse método para transmitir? E eu queria antes, né, mostrar para vocês os livros que eu estou me utilizando para fazer essas pesquisas. O primeiro é o livro do John MacArthur, As Parábolas de Jesus, comentadas por John MacArthur. Esse livro também é muito bom, da Thomas Nelson, também encontra no CPAD. E esse livro do Herbert Luke, Todas as Parábolas da Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento também. É um livro bastante completo, que também se encontra na CPAD, apesar de ser da editora Vida. E também tem um livro, ele é mais específico, também do John MacArthur, onde ele fala só da parábola do filho pródigo. Esse livro também é muito bom. É uma análise completa da história mais importante que Jesus já contou. E nós explicaremos por que Jesus fala de algumas parábolas, né? E como entendê-las. E essa parábola aqui é uma parábola que ilustra também o amor de Cristo por aqueles perdidos, né? Como o filho pródigo também que saiu da casa de seu pai. Então, pessoal, a primeira coisa que eu queria falar sobre parábolas é sobre Marcos capítulo 4, que é um capítulo onde fala basicamente da parábola do semeador, e o próprio Senhor Jesus ali explica o porquê que ele se utiliza desse método de ensino, que é as parábolas de Jesus também. Eu vou fazer a leitura de Marcos capítulo 4, do versículo de número 1 até o versículo de número 12. Se você estiver em casa com a sua Bíblia, você acompanha aí com a gente. Diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se ele grande multidão,
de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E a outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu e produziu 30, e outros 60, e outros 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto deles, com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo não vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, aqui dentro desse capítulo 4, Jesus ele fala basicamente por que ele estava contando essas parábolas. O capítulo de número 3 mostra um contexto muito simples, o porquê que Jesus conta essa parábola do semeador. No capítulo 3, a partir do verso 20, ele mostra a blasfêmia dos escribas, né, não crendo em Cristo. E a partir do 31, a própria família de Jesus ela não acredita confiança no ministério de Jesus. Então, por consequência disso, Jesus ele conta essa parábola do semeador no capítulo de número 4, a fim de informar também o porquê que ele estava contando parábolas. Não é? E a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é, na verdade, uma parábola, né? Nós precisamos conceituar essa palavra parábola. Ela vem de duas palavras no originais, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A princípio, nós estamos acostumados a ver somente as parábolas de Jesus. Nós estamos habituados somente a ouvir mensagens sobre a parábola de Jesus. Porém, o Antigo Testamento é repleto dessa figura de linguagem. O Antigo Testamento é repleto, e um livro que mostra muito isso é o livro de Provérbios, ou os livros de sabedoria, os livros poéticos, também são repletos dessa figura de linguagem. O conceito de parábola no Antigo Testamento, ela vem de uma palavra hebraica que significa machal. Era um enigma, um discurso, um poema, é muito encontrado, como eu bem falei, no livro de Provérbios também. Essa palavra ela é utilizada muitas vezes no Antigo Testamento com essa conotação, né, de provérbio, um ensinamento que se passava, né, por comparações. Então, no Antigo Testamento, ela tem essa função. Porém, no Novo Testamento já muda um pouco. No Novo Testamento, a palavra que define parábola vem do grego parabolê, que significa pôr ao lado ou comparar. Então, com esses dois conceitos, nós temos em vista que uma parábola é uma comparação entre algo que Cristo quer ensinar com relação ao reino de Deus e aquilo que ele está ensinando com base naquilo que ele está vendo, na cultura daquela época. É por isso que você sempre vai ver Jesus querendo ilustrar algo do reino de Deus com base naquilo que ele vê. Como Mateus 25, que ele diz que
o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Então ele faz uma comparação com o contexto da época ou com alguma coisa que ele quer comparar ou assemelhar ao reino de Deus. Em síntese, então, parábola significa isso, essa comparação. Isso que Jesus faz para ensinar os seus discípulos e aqueles também que rodeavam a ele. A segunda coisa que nós devemos fazer é distinguir ou fazer uma separação entre as parábolas e as outras figuras de linguagem, né? Nós temos na Bíblia diversas figuras de linguagem, como no Apocalipse é uma linguagem muito metafórica, uma linguagem muito comparativa também, né? Só que ela se difere das parábolas, como também as outras figuras de linguagem que são expostas na Bíblia diferem também das parábolas e nós não podemos confundi-las, né? E nem mesclá-las também. Outra coisa também que a parábola também nos mostra é as suas aplicações para a vida devocional do seu povo. Porque é basicamente isso aqui. Jesus ele contava uma parábola e a finalidade dessa parábola era ilustrar uma verdade ou uma aplicação para nossas vidas. Era basicamente isso aqui. Jesus ilustrava algo do reino de Deus e ele ilustrava com algo que o povo conhecia. Como, por exemplo, ele dizia, quando ele falava sobre o campo, na verdade ele estava querendo mostrar o mundo ou a seara. Quem não conhece, quando Jesus fala que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Quando ele fala da seara, ele está querendo dizer o mundo. E quando ele fala dos ceifeiros, ele fala dos obreiros, daqueles que têm que pregar a palavra de Deus. Então ele pede aos discípulos, roguem para que Deus mande mais obreiros. Então é basicamente isso que ele quer ilustrar. Para quê? Para que o povo receba uma lição e que essa lição mude a vida deles, né? Que façam com que eles tenham uma outra atitude, uma aplicação pessoal para a vida deles. Esses ensinamentos têm que surtir o efeito neles. Foi isso que em Marcos capítulo 4, versículo 10 a 12, como nós lemos aqui, quando Jesus ele é inquirido sobre esse uso das parábolas, ele responde que seus ensinamentos eles têm dois propósitos. O primeiro, elucidar mais ainda as verdades do reino de Deus para aqueles que querem aprender. E segundo, para obscurecer o conhecimento das verdades do reino de Deus para aqueles que não querem. Foi o que ele mesmo disse. E aqui a gente volta ao versículo 10. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouçam, e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. É interessante esse texto aqui, porque alguns creem que esse texto fala acerca da predestinação de alguns. Aqui, tá vendo? Aqui Jesus está falando que tem alguns que vão ser condenados mesmo. Não, porque se nós fôssemos crer nisso, até os próprios discípulos então seriam condenados. Por quê? Porque se você notar em algumas parábolas, os próprios discípulos não entendem e pedem para Jesus explicar. E essa é a diferença que Jesus está dando aqui. Aqueles que não querem aprender, esses aí ouvirão e não entenderão. Não se arrependerão, não se converterão.
e eu não perdoarei. Porque eles não querem aprender. Agora, os discípulos não. Os discípulos, mesmo não compreendendo, chegam a Jesus num canto e dizem: explica-nos essa parábola. Então, o que Jesus faz ao contar a parábola é fazer com que a intenção do coração seja revelada. Então, quando Jesus ensina por parábolas, quem não quer nada é revelado. E quem quer verdadeiramente o compromisso, também é revelado esse desejo do coração. Aí ele conta a parábola do semeador. Os diferentes tipos de solos que recebem a palavra de Deus. Todos os solos recebem a mesma semente, da mão do mesmo semeador, no mesmo tempo, no mesmo clima, só que dá diferentes resultados. É esse o propósito da parábola. É para isso que Jesus conta essas parábolas. Só que também nós temos que levar em consideração mais uma coisa, que é o contexto social da época. Por quê? Porque a Bíblia ela não foi escrita hoje, ou ontem, ou esse ano. A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. O seu cânon se fechou há 2000 anos atrás. Era outro contexto, era outra cultura, era outro tempo, era outro padrão de vida. Só que nesse período a qual Jesus vive, esse período é totalmente diferente do que o nosso. Então, para nós compreendermos o que Jesus fala, nós precisamos retroceder lá atrás, no período de Jesus, e compreender. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês e também vou ler alguns comentários aqui. Eu vou dar um exemplo. Quando Jesus fala em Mateus 25 acerca e o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saindo ao encontro do esposo, 5 loucas, 5 prudentes, todas tosquenejaram, todas dormiram. Como entender isso? 10 virgens saindo ao encontro do noivo, como é que é isso? Nós precisamos entender o quê? Como era o casamento daquela época. Como se dava o matrimônio a festa de casamento daquela época. Só assim nós entenderemos esse período da saída. O noivo vinha. Hoje a gente está acostumado com um casamento diferente, né? É o noivo que espera a noiva. Agora é o noivo que está vindo de encontro à noiva, né? Então era outra cultura. Então nós precisamos compreender como era o casamento daquela época. Para quê? Para nós podermos compreender melhor a parábola. Quando Jesus fala da parábola do semeador, existiam algumas diferenças, né, de interpretação. Alguns acreditavam que primeiro o semeador jogava a semente e depois que ele arava o campo, furava o campo. Mas outras tradições, outros teólogos acreditam que primeiro se arava para depois jogar a semente. Então nós temos que compreender como era o processo da agricultura naquela época. Então percebe como ler a Bíblia não é somente ler o texto, senão ficaremos na superficialidade. Mas ler a Bíblia é muito mais do que isso. É cavar um poço, é ir um pouco mais fundo nessas questões. E eu queria falar rapidamente com relação a Galiléia no tempo de Jesus e também de Jerusalém. A Sara comentou aqui, né, que Jesus fez uma ponte entre a simplicidade e a profundidade, porque ao mesmo tempo que suas palavras eram simples, eram profundas e traziam um grande ensinamento. Muito bom esse comentário, né, da Sara, falando exatamente tudo aquilo que Jesus
queria passar nos seus ensinamentos, né? Ele queria passar profundidade para os seus discípulos e para aqueles que o ouviam de maneira bastante simples, usando relações muito íntimas do povo, né? Do dia a dia do povo. E o povo podia compreender sem a menor dificuldade. Realmente só aqueles que estavam com o coração duro é que não podiam compreender essas verdades. Mas voltando aqui, vamos falar acerca da Galiléia no tempo de Jesus, né? Era uma região onde Jesus fixa o seu ministério, e ali era uma região muito conhecida, né? Ali tinha o conhecido Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, ou até Mar da Galiléia mesmo, né? Nós vemos que grande parte do ministério de Jesus foi dado ali, naquela localidade, e que Jesus contou muitas parábolas ali, para aquele povo. O capítulo 4, a parábola do semeador, é dada ali. O próprio texto bíblico diz ali, versículo de número 1, diz que ele está em uma praia, né? Ele entra no barco, se assenta, e ali naquele barco ele usa como um púlpito e vai ensinar ao povo, a uma grande multidão que o seguia ali, e ele ensina ali. Então, grande parte do ministério de Jesus foi dado nessa localidade. Então, é por isso que Jesus se utiliza daquela cultura para mostrar verdades profundas aos seus discípulos e todas aquelas pessoas. A maioria dos ensinamentos de Jesus foi por parábolas. Em Mateus capítulo 13, mostra uma sequência de 3 parábolas, né? E aqui também em Marcos 4 também mostra a parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da semente, e tem mais uma parábola que é a parábola do grão de mostarda, né? São 4 ensinamentos que Jesus traz aqui, né? Então, a Galiléia era um lugar onde se tinha uma alta concentração de pessoas que trabalhavam nessa área, né? Trabalhavam com a pecuária, com a fruticultura, com a agricultura, com a pescaria também. Então, toda essa cultura foi usada por Jesus para um ensinamento. E nesse livro do Herbert Luke, Todas as Parábolas da Bíblia, ele cita que quando um evangelista ele é bem sucedido no ministério, ele se utiliza muito de ilustrações para mostrar ao povo verdades profundas com base naquilo que envolve a nossa cultura, né? E o próprio apóstolo João, o apóstolo Paulo, eles se utilizaram desse método também, comparativo. Pra você ter uma noção, quando João está no céu recebendo todas aquelas revelações, no capítulo 1 ele tem uma visão do Cristo ressurreto, ele começa a fazer comparações porque ele não tinha como descrever aquela imagem do Cristo ressurreto. Então ele começa a dizer que os pés de Jesus era como, não era um latão reluzente, era como um latão reluzente, o seu rosto, o seu cabelo era branco como a lã, da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, os seus olhos eram como chama de fogo. Então ele sempre se utiliza dessa comparação. Então aqui Jesus também se utiliza desses elementos culturais para quê? Para justamente fazer comparações e mostrar o reino de Deus. Até porque o reino de Deus ele é inserido aqui nessa terra por meio de parábolas simples. Então Jesus ensina com relação ao reino de Deus com parábolas simples, usando elementos muito simples aqui na terra, né? E Jerusalém também no tempo de Jesus foi muito utilizada nas parábolas de Jesus, ainda mais quando no período de Jesus, que o povo de Israel ainda vivia na servidão, né, praticamente,
do Império Romano. Jesus também se utiliza disso. Jesus se utiliza muito dessa situação que o povo de Israel estava vivendo nessa época, porque o povo de Israel estava vivendo subjugado por Roma, e o povo pagava altos impostos, o povo servia praticamente a Roma, pagava tributos a Roma. Até Jesus foi cobrado por isso, né? E nesse contexto todo, né, onde o povo de Israel aguardava a vinda do Senhor Jesus, do Messias, né, melhor dizendo, que foi tão profetizado no Antigo Testamento, e o povo de Israel tinha esse desejo no coração, né, de ser liberto pelo Messias, né, como disse Zacarias no capítulo 14, que ele profetiza a vinda do Messias como aquele que iria libertar o povo, e o povo se encontra naquela servidão, naquela subjugação do povo de Israel ao Império Romano, e eles aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, e o Senhor Jesus se utiliza disso para apresentar o reino de Deus, para apresentar que o reino de Deus já havia chegado, porém não era a hora de ser manifesto na terra, e sim nos corações. O reino de Deus, ele chega na terra com os ensinamentos de Jesus, mas primeiramente, não para Jesus reinar num trono, mas para Jesus reinar nos nossos corações. Então ele ensina isso por parábolas simples. Agora, uma coisa também que nós devemos observar é acerca de como ler uma parábola. Nós entendemos o conceito dela, nós entendemos também que Jesus se utiliza daquela cultura para quê? Para explicar coisas concernentes ao reino de Deus. Nós também aprendemos aqui que Jesus se utiliza dos métodos simples, que foram muito utilizados por Jesus. Porém, agora a pergunta que não quer calar é que como ler uma parábola, né? Como ler essa parábola, como ter um entendimento ou extrair lições dessa parábola, né? A gente se pergunta como nós podemos tirar uma lição prática dessas parábolas. Nós precisamos compreender algumas coisas para poder compreender e tirar uma lição prática dessas parábolas, desses ensinamentos de Jesus. Eu tenho certeza que em algumas parábolas o entendimento fica um pouco mais difícil, mas com essas ferramentas a gente vai conseguir interpretá-las e conseguir também tirar algumas lições dela. A primeira coisa, nós devemos entender a narrativa desses textos como uma síntese das experiências que ocorrem na vida de qualquer um. Uma dessas questões é a que eu falei sobre compreender a cultura da época, aprender o que se fazia naquela época, quais são os elementos que Jesus está usando naquela época. Por exemplo, a parábola do semeador, como eu também falei no começo, é uma parábola que fala de um agricultor que se utiliza, né, da sua ferramenta de trabalho e também se utiliza dela para semear. E nós precisamos compreender todas essas questões culturais dessa época. Ele também fala da parábola da candeia, ou seja, ele se utiliza da candeia, um instrumento daquela época para iluminar. A parábola da semente, mais uma vez usando também a cultura daquela época. A parábola do grão de mostarda, também mais uma vez se utilizando de algo muito forte que era muito conhecido pelo povo. Não tinha um judeu que não sabia o que eram esses elementos que Jesus estava se utilizando aqui. Então nós precisamos, a primeira coisa é compreender
que as parábolas não são só história, não é só uma narrativa que se lê. Ela também é contada a partir da cultura daquela época. Então nós precisamos compreender elas. Nós precisamos ter a humildade de compreender que a palavra de Deus ela foi escrita em uma cultura e nós precisamos compreender essa cultura também. Por isso que nós nos utilizamos de comentários, dicionários, teologia sistemática, porque se você quiser ter uma vida mais profunda na palavra de Deus, você precisa sair da superficialidade que somente te deixa no raso. Nós precisamos ir mais fundo no ensino da palavra de Deus e no aprendizado da mesma. A segunda coisa que nós devemos ter em mente é procurar todas as informações, tanto implícitas como explícitas, naquele texto ali. Haja vista que toda parábola ela tem um ponto central, ela tem uma mensagem central, ela tem uma temática, né? Quando nós vamos preparar uma mensagem, nós falamos de muitas coisas. Aplicação, tópico 1, 2 e 3. Aplicação dos temas. Porém, ela tem um tema central. E esse tema central é o que caracteriza essa mensagem de Jesus. Aqui eu vou usar sempre o capítulo 4 como referência. Na parábola do semeador, o que Jesus quer enfatizar primordialmente? Primeiramente, o que ele quer enfatizar aqui? Sobre os corações daqueles que estão ouvindo a mensagem de boas novas. Ele se utiliza da cultura para mostrar como estavam os corações ao receber a palavra que Cristo estava mandando. Então, ele pega essa cultura e ele ensina como estava o coração do povo. Então, aqui ele consegue tirar um ensinamento central. Quando nós entendemos essa temática central, nós compreendemos aquilo que Jesus estava explicando ao longo de todo esse ensinamento aqui. E outra coisa também que nós devemos compreender é identificar a aplicação prática da parábola. O que é aplicação prática? É as lições que nós aprendemos dentro dela. Porque a parábola ela não é somente para que você venha conhecer de cultura. As parábolas elas não somente vieram para que você tenha um conhecimento daquilo que Jesus falou. Porque nenhum ensinamento de Jesus é válido se não mudar a sua vida. Se não tiver uma aplicação prática para a sua vida. Já dizia Martim Lutero, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, e sim para mudar as nossas vidas. Todo o ensinamento de Jesus tem um propósito em corrigir algumas falhas nossas. E os ensinamentos de Jesus vieram para isso. Vieram para quê? Para nos dar a oportunidade de mudarmos de vida. Todo o ensinamento de Jesus, ele tem que ter uma aplicação prática. Ele tem que ter um impulsionador para te mudar. É isso que Jesus queria. Quando ele diz aqui, no versículo 11 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele diz assim: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouça e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Jesus está dizendo, se eles não tivessem um coração tão duro, o que eu ensino por parábolas, eles ouviriam e se converteriam. E o que é se converter? É mudar a direção. Então as parábolas de Jesus têm o poder de mudar as nossas vidas. E como é mudada?
através das aplicações práticas. Tudo que Jesus ensina requer de nós uma atitude de viver aquilo que nós aprendemos. Então, todo texto das Escrituras Sagradas que você lê e não te impulsiona a mudar de vida, você está lendo errado. E as parábolas é um chamado à mudança. O Evangelho é um chamado à mudança. E as parábolas também têm essa intenção também de chamar ao arrependimento, a despertar. Jesus ensinou parábolas com relação à oração. Jesus ensinou parábolas com relação à volta de Cristo, que nós devemos vigiar, que nós devemos não esmorecer na oração, que nós devemos do arrependimento, do perdão. Então nós precisamos ter essas três bases, né, para compreendermos e lermos uma parábola de forma saudável. A primeira, né, é observar a cultura daquela época. A segunda é procurar o tema central dela, o clímax, né? Todo livro e também todo filme, né, de ação tem aquele clímax. E o que é o clímax? É aquela parte de ação. Tem um filme de ação e esse filme é mais uma ilustração. Estou fazendo uma ilustração agora. Todo filme de ação começa tranquilo, com alguma coisa, né, indo muito bem. Aí no momento dá alguma coisa errada. Começa uma perseguição daqui, dali, daqui. Até então tá tudo tranquilo. Quando de repente começa um tiroteio daqui, um corre-corre dali, carro batendo para cá, para lá, correria, carro em alta velocidade. Esse é o clímax. É a hora que você mais presta atenção. É a hora que você arregala os olhos. E essa parte da parábola é que geralmente leva o tema. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, né? A parábola do filho pródigo, ela tem um clímax. E qual é o clímax? Qual é a parte que mais nos chama a atenção nessa parábola? Não é a parte que o filho vai embora. É a parte que o pai está vendo o filho voltar e ele corre, abraça, beija, leva para dentro de casa, restaura a comunhão, faz uma festa. É esse o clímax. E se você notar, no final da parábola, ele chega a essa conclusão, que há mais festa no céu por um pecador que se arrepende, um filho que volta, do que todos aqueles que já estavam ali. É esse o tema central de todas essas três parábolas de Lucas 15. Do perdido que foi encontrado, da parábola da ovelha que estava perdida e foi encontrada, da dracma que estava perdida e foi encontrada, do filho que tinha ido embora e voltou. É sempre esse o clímax, a volta. É sempre esse o tema central, a volta. Então nós temos que ter em mente isso aí também, a aplicação. O que é a aplicação? É como eu me encaixo nesse texto. A Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, mas nós devemos lê-la como se estivesse sendo escrita para nós. Você precisa ler as Escrituras como se ela estivesse sendo escrita para você. Nós precisamos ler a Bíblia e ser confrontados por ela. E as parábolas de Jesus nos chamam a isso, ao arrependimento, à prática do perdão. As parábolas de Jesus nos chamam a isso, a mudar de vida, a reconhecer que talvez quem está errando aqui seja eu. Então nós precisamos reconhecer que a Bíblia, ela nos impulsiona a mudar, a encontrar falhas em nós e corrigi-las.
Então nós precisamos ler as parábolas, compreendê-las, para assim tirarmos uma aplicação. E eu concluo usando como exemplo Marcos capítulo 4, onde Jesus fala da parábola do semeador, e é uma reflexão. Você já parou para pensar? Eu creio que você já chegou a essa conclusão dessa parábola. E qual a conclusão? De ler Marcos 4 e tentar identificar quais desses 4 solos, é o meu coração. Será que é o rochoso, que a semente nem penetra, as aves do céu vêm e levam? Será que é aquele que cresce entre os espinhos e é sufocado? Será que é aquele que é entre as rochas, né? Saindo o sol se queima? Ou será que é a boa terra? Ou será que é aquela que recebe a palavra de bom grado e dá frutos? É isso que é reconhecer uma aplicação prática. É você se encaixar no texto. É dizer, poxa, quem está errando aqui é basicamente eu. Ou quem está acertando aqui é basicamente eu. Isso que é tirar uma aplicação de uma parábola, é se encaixar dentro do texto. E saber que aquilo foi escrito com o propósito de mudar você. Esse é o propósito das parábolas de Jesus. Então, basicamente, recapitulando aqui tudo que eu acabei de falar, nós precisamos entender o que é a parábola, e nós compreendemos. É uma comparação. Parábola é uma comparação entre as verdades do reino de Deus com aquilo que Jesus se utilizava com base na cultura da sua época. As parábolas, elas são também usadas com base no contexto literário daquela época, que é os evangelhos, né? E as parábolas também têm o objetivo de aplicação na nossa vida, de mudança da nossa vida. Então, essa é a introdução às parábolas de Jesus. Tá? Eu espero que você tenha gostado dessa introdução. A partir de semana que vem, nós estaremos falando de algumas parábolas, mais especificamente de 12 parábolas, apesar de no Novo Testamento ter mais de 40 parábolas no Novo Testamento. Você percebe que é um número muito grande que Jesus conta. Tem parábolas que não são nem um versículo sequer. Mateus 13:33, onde ele fala da pérola, que o reino do céu é semelhante a uma pérola. Então, a partir de semana que vem, nós estaremos falando especificamente de algumas parábolas, interpretando elas também. E semana que vem, nós estaremos falando justamente da parábola do semeador, que nós usamos como base aqui também dessa introdução. Tá? Eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha sido muito edificado por essa palavra, que Deus venha te abençoar muito, que você venha convidar mais pessoas, que você venha fazer perguntas também. Eu acho que tem uma interrogação aqui embaixo que dá para fazer perguntas. Você faça ali algumas perguntas, deixe um comentário. Sara, vai ser do mesmo horário, toda sexta-feira, 10 horas. É um horário tranquilo, onde todo mundo está em casa, se preparando aí para dormir, né? É um horário bem tranquilo para todo mundo, tá bom? Então nós estaremos aqui sempre sexta-feira, 10 horas. Vai ter um bannerzinho que está aí no feed. Você compartilha lá, marca um pessoal lá que gosta também de aprender, né? Em algumas sexta-feiras, nós estaremos recebendo aqui alguns pastores, amigos meus, que também são homens de Deus, estudiosos da palavra de Deus, que estarão também, né, comentando sobre essas parábolas, tá bom? Que você venha compartilhar. Eu vou deixar essa live salva no IGTV,
vai ficar salva lá e você vai poder rever, se quiser anotar, né? Se quiser fazer alguma comparação, comentário, né? Vai ser bem legal, tá bom? Que Deus te abençoe. Até sexta-feira que vem, nós estaremos falando sexta-feira que vem da parábola do semeador. Então não perde, compartilha com um amigo, convida as pessoas mesmo, para nós estarmos aqui toda sexta-feira, 10 horas, falando sobre as parábolas de Jesus e aprendendo demais. Essa foi somente uma introdução acerca das parábolas, para nós começarmos a falar agora dessas 12 parábolas, tá? Se você gostou, vai estar no feed aqui, segue a página, que a gente vai estar postando toda semana aí frases de alguns teólogos, trechos de livros, algumas indicações, estudo bíblico, vídeos devocionais e diversas outras coisas. Então, que Deus te abençoe, tá bom? Obrigado por todos que estiveram aqui, continuaram aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês muitíssimo, tá bom? Fica na paz, uma ótima noite, um ótimo final de semana para vocês. Deus abençoe. Obrigado.